Oi, eu sou o Cypher e... Quando um jogo se sai muito bem, cria fama, notoriedade e uma fanbase grande o bastante, o mais natural é que seja lançada uma sequência para ele. Alguma coisa que consiga suprir a demanda de conteúdo desse jogo, expandindo no mundo, nas mecânicas, nos comerciáveis que eles podem vender, todo tipo de coisa. Essas sequências podem vir de todo tipo de jeito e forma. Alguns vêm bem parecidos com seu antecessor para evitar grandes decepções por parte da fanbase, se vendendo mais no conforto que o jogador recebe por jogar uma extensão do que ele já gostava, uma coisa que acontece bastante com os Homens-Aranha e com o FIFA, ou... como que eles chamam agora mesmo? EA Sports FC. Tá aí um nome que vai ser lembrado. Enquanto outros tentam inovar em quase tudo, para poder vender uma experiência nunca antes vista pela fanbase, com mecânicas diferentes, cenários diferentes e até um desenvolvimento significativo da história se couber no contexto. Tudo com um nível de essência do original justamente para não espantar a fanbase original. Casos como Exit the Gungeon, a sequência de Enter the Gungeon que eu já falei no canal, e algumas iterações dos jogos de Sonic. Boa parte deles, se você for ver. Mas o mais comum é que seja feita uma mistura desses dois caminhos, mantendo uma boa parcela do original intacta para não espantar os jogadores mais casuais, mas ainda fazendo mudanças o bastante para que os mais apaixonados não fiquem entediados tendo mais do mesmo. Isso é uma coisa que a gente pode encontrar em vários titãs da indústria, como Pokémon, Mario, Mortal Kombat ou o tema de hoje, Plants vs Zombies. Quando a PopCap viu o sucesso do PvZ original, que inclusive ganhou portes para celular e consoles, e uma crescente comunidade que falava sobre suas estratégias e plantas favoritas, davam dicas para novatos experientes e quebravam o modo infinito com as combinações mais inesperadas e criativas que você pode imaginar, era óbvio que uma sequência estava marcada para acontecer. E aconteceu. Em 9 de julho de 2013, era lançada a sequência quase direta de Plants vs Zombies, PvZ 2 It's About Time, ou Já Era a Hora para quem não é American, diretamente para celulares e portáteis e mais tarde recebendo um port para computadores também. Infelizmente nunca viu a luz dos consoles. Esse jogo nasceu com uma série de diferenças do original. O estilo e design das plantas foi polido e modificado um pouco, deixando o jogo inteiro mais bonito e mais agradável de se ver. Incrivelmente dando um tom maior de carisma e personalidade para cada planta e zumbi que você encontra do que já tinha no outro jogo. Outra coisa que foi mudada foi o sistema de fases, que agora funciona de um jeito que é mais esperado de jogos de celular, onde existe uma espécie de caminho ligando cada fase que você passa. E alguns desses caminhos se separam do principal sendo coisas opcionais, mas que vão te dar algumas recompensas se você completar. Sendo assim, fases de noite foram deixadas de lado, enquanto a mecânica de todo o quinto nível de algum mundo ter uma jogabilidade especial, foi descartada por inteiro para dar espaço aos níveis de desafio, coisa que eu vou falar um pouquinho melhor em alguns minutos. Ainda nas fases iniciais do desenvolvimento, o PvZ 2 tinha detalhes incômodos, mas nem de longe podia ser considerado ruim. A sequência na qual você ganha diferentes plantas mudou em comparação ao primeiro jogo, e várias novidades já estavam sendo usadas mesmo nas betas, como buracos no tabuleiro onde só zumbis que voam podem passar, zumbis que podem destruir até mais de uma planta no toque, e a mecânica de adubagem, que consiste em basicamente você dar um adubo para alguma planta específica no tabuleiro à sua escolha, e essa planta sofre um surto de energia. E independente de qual seja a habilidade dessa planta, ela vai ser levada ao seu extremo. Por exemplo, a girassol solta vários sols instantaneamente, a dispara-ervilha tira uma barragem de ervilhas, a noz pistáculo cria uma armadura, e por aí vai. Você pode guardar inicialmente até 3 adubos ao mesmo tempo durante a partida, e se você usar para recuperar depois, você precisa matar algum zumbi que esteja com um adubo no corpo. Eles aparecem aleatoriamente e ficam com esses raiozinhos bonitinhos. Mas esses eram só os estágios iniciais do jogo, quando ele ainda só tinha 3 mundos para você jogar. Então não demorou muito para que várias coisas fossem mudadas nisso. Depois de algumas atualizações, vários mundos novos foram adicionados, como a Era das Trevas, que trazia de volta a mecânica da noite e os cogumelos, ou o Velho Oeste, que trazia aquelas galinhas chatas do cacete, e um zumbi que era capaz de fazer os outros mudarem de linha. Veio também uma leva de novas plantas para poder aumentar o catálogo e suprir pelas várias que não tiveram a chance de aparecer nesse segundo jogo. As mais icônicas sendo o Bloomerang, que parece ter vindo direto de um evento Rastafari, a Boca de Dragão, que tem um nome bem autoexplicativo, apesar de não ser baseado em uma pitaia, e o Canhão de Coco, que é um canhão de coco. Justamente por essas serem algumas das mais usadas e aparecerem bem cedo na gameplay principal, o que é... Uma coisa que não mudou muito foi o quesito história. Mesmo que agora ela seja um pouco mais complicada de desenvolvida que só mate esses zumbis com plantas mutantes, ela continua não sendo o foco principal do game. Você consegue passar ele inteiro sem nem saber o que está acontecendo. Mas se você tiver curiosidade, em resumo, um dia você consegue um molho de pimenta depois de derrotar alguns zumbis, o Dave doidão pega esse molho e coloca no seu taco, e gosta tanto desse taco que decide voltar no tempo para poder comer ele outra vez. Fazendo isso, ele e a máquina do tempo, barra van dele, Penny, descobrem que o Dr. Zomboss tá viajando pelo tempo para tentar dominar o mundo em épocas diferentes. E agora cabe a vocês impedir que isso aconteça. Olha, eu disse que o jogo não focava na história, eu não disse que ela ia fazer sentido. PvZ 2 cresceu imensamente em popularidade,
tanto por ser o sucessor do famoso Plants vs Zombies, quanto por ser genuinamente divertido e mais apropriado para jogar durante o dia, com níveis bem mais rápidos que o original, caindo de uma média de 10 minutos por partida para uma coisa mais próxima dos 5 a 6 minutos se a partida demorar, o que faz dele consideravelmente mais viciante pelo mesmo motivo. Sempre que um nível termina, você sente que dá pra jogar mais 1, 2, 3 partidas a mais. Uma coisa que também acontece com os níveis de desafio que o jogo te manda de tempos em tempos. Esses que servem para substituir os níveis do primeiro jogo, onde a jogabilidade mudava para uma coisa um pouco mais descontraída e animada. Agora, nesses níveis você precisa atingir alguns pré-requisitos se você quiser terminar o estágio. Alguns são um pouco mais simples, tipo produzir uma quantidade X de sóis durante a partida, e outros são mais chatos, tipo essas flores do cacete. Mas conforme você vai avançando, alguns desses níveis passam a ter mais de um desafio ao mesmo tempo, o que dá uma boa mudada na estratégia usada em cada estágio e renova tanto o jogo quanto estressa o jogador. Por outro lado, os estágios de esteira continuam intactos aqui, a maior mudança que eles recebem sendo a frequência onde eles aparecem, já que eles são usados normalmente nas batalhas contra o zumbão, no último dia de cada mundo. E de vez em quando em um desafio ou outro, mas é bem raro. Então a esteira acaba funcionando mais para balancear a batalha final de cada mundo do que como uma mudança de estilo de jogo mesmo. Já que a limitação de ter que produzir e gastar sóis nessas fases, faria com que a luta contra um zumbão fosse praticamente impossível, uma vez que esse zumbi do cacete não para quieto um minuto. Conforme as atualizações foram acontecendo, mais mudanças da gameplay foram disponibilizadas para as pessoas realmente habilidosas que sentiam que os mesmos desafios e os chefões não eram o bastante para deixar o jogo difícil, trazendo de volta os modos infinitos. Mas agora tendo um para cada mundo, cada um com uma lista de plantas própria que você pode usar. Essas que você só vai conseguir depois de cada estágio completo, onde você recebe 4 opções aleatórias que nem sempre vão ter o que você quer. Tipo começar as novas partidas nesse modo com mais sóis, ou um adubo extra, ou só uma planta inútil mesmo. E mais tarde, com a criação dos novos modos de jogo, a arena e a perseguição da Penny. 2 modos mais complicados que funcionam diferente do jogo original, mas que foram capazes de criar uma comunidade própria, saindo bastante desse lado mais casual do qual o jogo nasceu. A arena sendo um modo mais competitivo e rápido que exige uma grande habilidade do jogador, muito parecido com o modo infinito do primeiro jogo, nele você recebe uma quantidade de sóis para se preparar e lidar com várias hordas de zumbis que vêm sem parar. Mas aqui você constantemente recebe sóis adicionais e adubos para te ajudar, e o seu principal objetivo é destruir a maior quantidade de zumbis antes que eles cheguem muito perto do seu gramado, contra outra pessoa dentro de um limite de tempo para poder ganhar pontos. Quem terminar a partida com mais pontos, ganha. Enquanto a perseguição da Penny é basicamente uma série de níveis de desafio com 3 dificuldades opcionais. E cada nível completado em uma dificuldade específica te dá recompensas especiais, como dinheiro, gemas ou pacotes de semente? E tem um limite de vezes que eu posso jogar no mesmo dia. Ai não. Chegou naquela parte do vídeo. Eu admito que enrolei bastante pra chegar nesse assunto, porque eu genuinamente gosto de PvZ 2 e sinto que esse jogo tem, ou pelo menos teve em algum momento, algum tipo de amor dedicado a ele. Fora que ele recebe atualizações até hoje, algumas mais questionáveis do que outras, mas ainda recebe. E esse assunto que eu queria tanto evitar é microtransações. No meu último vídeo sobre PvZ, eu comentei que a EA comprou a PapCap, e que isso seria uma coisa que afetaria todos os jogos de Plants vs Zombies daí em diante. E é aqui onde isso começa a ficar muito mais visível. Porque, apesar de todas as coisas boas sobre esse jogo, com o tempo o PvZ 2 ficou cada vez mais focado em extrair dinheiro dos seus jogadores, com a adição de mecânicas consideravelmente inúteis e que foram muito criticadas por grande parte da fanbase. Como os poderes especiais, que custam dinheiro do jogo para você usar e passar das fases sem dificuldade nenhuma, tendo até um nível inteiro dedicado para poder te ensinar como eles funcionam e te encorajar a usar eles sempre que você tiver algum tipo de dificuldade. Usar esses poderes em si não chega a ser um grande problema, cada um joga como prefere. Mas com os preços que eles têm, não demora até você precisar comprar dinheiro para poder usar eles outra vez. Até porque eles não são a única coisa que precisa de dinheiro para esse jogo. Enquanto no primeiro jogo você gasta a maior parte do seu dinheirinho que você ganha durante as partidas na loja do Dave, para poder conseguir melhorias no seu quintal, algumas plantas extras, no PvZ 2 a loja foi mudada para acomodar muito mais do que só isso. Aqui você pode comprar pacotes de plantas, outra mecânica muito criticada e odiada por uma parte da fanbase, por serem até injustas, onde você coleta uma quantidade desses pacotes para desbloquear plantas específicas. Depois de desbloqueadas você precisa comprar elas com dinheiro do jogo se você quiser usar elas, ou então para melhorar as que você já tem, virando um sistema de níveis. Mas sempre que você quiser subir uma planta de nível, você tem que gastar dinheiro com ela. Fora a quantidade de adubos e plantas que você pode carregar durante a partida também pode ser aumentada se você gastar um dinheirinho. Fora as plantas que podem ser compradas exclusivamente com gemas, e até as que pedem seu dinheiro de verdade de uma vez, na extrema cara de pau. E o pior disso tudo são as pinhatas, que não passam de simples loot boxes que dão uma merreca de moedas, alguns poucos pacotes de semente,
e bem raramente dão uma skin ou outra de plantas, em troca de uma série de desafios ou, se você quiser um pouquinho mais de facilidade, o seu dinheiro. É claro que ter transações para ajudar a manter o jogo funcionando não é uma coisa necessariamente ruim. PvZ2 é um jogo grátis e por isso precisa conseguir lucro de alguma maneira. Mas a quantidade de coisas que indiretamente, e em alguns casos até que bem diretamente, tentam arrancar o seu dinheiro, para ter o maior lucro possível é tão grande e frequente que chega a ficar claro o quanto a EA tem afetado as atualizações do jogo e pressionado a equipe de programadores com as suas tendências gananciosas e desalmadas. Todo tipo de trabalho precisa ser recompensado e remunerado, mas de maneira justa e sem exploração do cliente nem do trabalhador. Uma coisa que vai diretamente contra tudo que a EA acredita. Apesar dos pesares, mesmo sem conseguir passar do terceiro mundo do jogo sem enjoar, eu amo Plants vs Zombies 2, de coração. E quero o melhor pra esse jogo que marcou uma parte da minha infância e de tanta gente por aí. Então eu só espero que agora que as coisas estão ficando bem pesadas pro lado de PvZ3, a EA finalmente permita que todas essas táticas predatórias sejam tiradas do segundo jogo. Mas eu explico melhor sobre essa situação em um outro vídeo. Afinal, ainda tem muito pra falar sobre essa franquia. Mas e você? Lembra do jogo antes da atualização dos pacotinhos de sementes? Gostou dessas mudanças ou prefere o original? Você tem tanta raiva da EA quanto eu? Comenta aí, eu adoro conversar com vocês. Mas enquanto isso, não se esquece de dar like, se inscrever e ativar o sininho, é sério. E eu espero que eu possa te ver de novo logo. Tchau!